sou a Geisa Mello e está começando mais um Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Hoje o tema do nosso programa será Calendário do Futebol Brasileiro, Readaptação e Cenário no Pós-Pandemia. Para isso, vamos conhecer quem são as pessoas que vão conversar comigo sobre esse tema. Queria começar apresentando você, Giovana Siebra, como você tá? Bom dia pra você, bom dia pra Marcela, bom dia pro Pedro, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo. Eu estou bem, né? Estou muito bem. Até essa ótima terça-feira de manhã. Não tivemos aula, então eu estou ótimo. Consegui dormir bastante. Né? Semana Pós-líder líder. É importante, sempre bom lembrar. Sigam o líder, né? É sempre bom lembrar. Sigam o líder, Santos Futebol Clube. E é isso, e vamos lá. Quem também está aqui com a gente hoje é ele, Pedro Balek Laios. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Geisa? Bom dia, Geisa, Marcela, Giovana, todo mundo que está ouvindo a gente. Uma ótima terça para nós. E, completando a nossa bancada, temos aqui também a Marcela Cunha. Tudo bem, Marcela? Bom dia, Geisa. Bom dia, Gi. Bom dia, Pedro. Tudo ótimo. O dia vai ser longo, mas vamos começar bem hoje aqui na rádio. Você consegue, esse vai dar o gás inicial para você. Exato. Enfim, vamos para o nosso tema, né? A pandemia, ela interrompeu campeonatos no mundo inteiro, obrigando as instituições esportivas a improvisarem nos calendários. E com isso, a gente teve mais jogos em um menor espaço de tempo. A temporada de 2020 adentrou no ano de 2021 e houve pouco tempo entre o fim dos campeonatos e o início de novas edições. Começando por você, Gi. Existiu uma queda na qualidade das competições durante esse período de 2021? Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim, porque acaba que a falta de planejamento, né? A gente já fala muito sobre isso. O tempo que os clubes têm de preparação para o campeonato já é muito curto, por conta do calendário brasileiro já ser muito cheio, já ser muito lotado. A pandemia piorou isso, como você bem trouxe, por conta da temporada anterior ter tido que entrar dentro do ano de 2021, por não ter dado tempo, né? Por conta de todo o tempo que ficou sem jogo nenhum, né? Então, claramente atrapalhou, porque diminuiu o tempo de preparação dos clubes para a próxima temporada. Então, além do fato de ter tido muitos jogos em curto tempo, o que desgasta a equipe, desgasta o jogador, condicionamento físico fica prejudicado, ainda teve pouco tempo de preparação para a próxima temporada. Então, acabou que a pandemia, além de prejudicar aquela temporada, prejudicou a próxima, e eu acho que ainda existem efeitos nessa temporada por conta dessa falta de tempo de preparação para as equipes. A gente sabe quanto isso é importante para um clube conseguir alcançar o que ele almeja naquela temporada, tempo de preparação, dar tempo para o técnico conhecer elenco, o que deixou de acontecer durante muito tempo por conta da pandemia. Então influenciou bastante, fez com que 2021 fosse um ano também diferente, assim como foi o ano de 2020 para o futebol. E a gente tem casos para exemplificar isso, né? Como o que aconteceu com o São Paulo, quando o Crespo chegou. Ele não teve pré-temporada e decidiu focar totalmente ali no Campeonato Paulista. E ao longo da temporada do São Paulo, a gente viu que isso prejudicou muito a equipe, né? Que o São Paulo acabou estourando os seus jogadores já no começo da temporada, dando ali tudo que tinha para o título do Campeonato Paulista. Depois ficou meio difícil administrar o elenco e isso acho que foi um grande fator aí para a queda do Crespo ao longo da temporada, porque eu acho que ele é um técnico de muita qualidade e acabou caindo por conta dessa mescla aí das duas temporadas e do ritmo e da falta de tempo também. Nesse período, muitos títulos foram comemorados, né? Foram 2 temporadas em um ano. O Palmeiras, por exemplo, foi bicampeão da Libertadores em um espaço de um ano e sem a presença da torcida. Então, eu queria saber, Balek, se isso afeta de alguma forma o simbolismo do título. Bom, eu acho que não muito, só tira um pouco da felicidade dos jogadores em não poder comemorar a torcida com o título com a torcida e também dos torcedores, né? Mas mesmo que a gente viu que quando não estava tendo os torcedores dentro do estádio, a torcida ia apoiar, mesmo que fora do estádio. Então, teve a comemoração com a torcida, mas não foi da mesma forma, né? A gente viu até que na Libertadores de 2021 teve um pouco de torcida, né? Foi liberado uma certa porcentagem de público e foi melhor do que 2020, né? Mas ainda assim não teve a mesma sensação. E isso afeta muito, né? A gente teve até aqueles efeitos sonoros do estádio, que é para simular como se fosse uma torcida. Eu não sei até onde isso também afeta o jogo. Eu acho que não é a mesma coisa, mas é uma tentativa de simular como se tivesse tudo normal, né? Eu gostava de ver pela TV que pelo menos
parecia que tinha torcida, era legal, mas não sei se servia como uma pressão pro adversário que ia jogar na casa do visitante só sendo som. Acho que isso deixava mais equilibradas as partidas pelo fato de o estádio estar vazio. Realmente, você trouxe um ponto muito interessante que eu não tinha lembrado dessa questão dos efeitos sonoros. Foi uma boa alternativa aí que tentaram encontrar para os jogadores sentirem esse clima da torcida. Eu acho que muda muito, de fato. Tipo, o Palmeiras foi bicampeão no espaço de um ano. Imagina se isso acontece tendo torcida. Então, acho que de alguma forma acaba afetando. Queria passar para você também, Marcela, para você expressar sua opinião. Então, eu acho que essa questão da torcida ficou bem clara nos jogos do Paulista, agora na final do Paulista. Foi muito diferente a atuação do São Paulo, jogando em casa, sendo carregado pela torcida, sendo impulsionado pela torcida. Fez um jogo excelente dentro de casa e foi jogar fora de casa no Allianz, o segundo jogo, e assim, a atuação foi completamente diferente. Palmeiras também sendo impulsionado pela sua própria torcida dentro de casa. Então, eu acho que nesses momentos de decisão, eu acho que a torcida mostra o peso e mostra como ela pode ajudar o time. Então, isso com certeza faz diferença em certos momentos. Mas eu também acredito que acho que a parte ruim fica para o torcedor que não pode comemorar e não pode estar no estádio, sentir o que está acontecendo, a vibração, o jogo. Eu acho que é a única parte ruim, assim, dessa limitação que foi durante a pandemia, que ocorreu durante a pandemia, dos torcedores não poderem estar dentro do estádio. Não torcer junto com o seu time, não comemorar essas vitórias no momento que ocorrem lá dentro, sentindo o calor e a energia do time, da partida. Eu acho que fica faltando, assim, para o torcedor. Sim, eu realmente concordo. Eu acho que, principalmente nesse campeonato paulista, né, o fator casa, ele decidiu. E tanto que tem essa regra de que as equipes que vão melhor, elas têm esse poder de decidir em casa. Então, torcida, de fato, faz a diferença. Acho que esse é o principal ponto que demonstra que torcida faz muita diferença. E que nesse período, durante a pandemia, a gente perdeu um pouco disso. Então, queria passar também para você, Gi, para você expressar as suas ideias sobre isso. Eu acho que o ponto que você trouxe é muito importante. Torcida sempre fez diferença, é exatamente por isso que a maioria dos times, quando ficam melhores colocados na tabela, ganham esse benefício, vamos dizer assim, de poder jogar em casa. Isso acontece no basquete também, né? Para quem não conhece, quando acontece os playoffs, como está acontecendo, o time melhor colocado tem mais jogos em casa, exatamente para a torcida poder apoiar, para a torcida poder empurrar o time. É que a gente sabe que tem torcidas que fazem mais que as outras, tem torcidas que conseguem fazer mais diferença. Só que ninguém teve isso durante todo. Então não dá para dizer que isso foi algo crucial, vamos dizer assim, que por conta disso, porque o Palmeiras foi jogar lá na Argentina, onde é que foi, não tinha torcida e por isso que eles ganharam. Mas eles também jogaram sem torcida em casa. Então a torcida que podia fazer a diferença lá, a torcida do Palmeiras também podia fazer a diferença aqui. Então acaba que todos os clubes em 2020 ficaram sem torcida. Então acho que é por isso que não tem tanta essa diferença de falar o título do Palmeiras é menos por conta de alguma coisa. É claro que a forma como foi, a gente tem que lembrar e pontuar sempre, né? Um título dentro da pandemia, ele se dá de uma maneira diferente do que num calendário normal. Mas ainda assim, eu concordo com o Pedro de dizer que realmente acho que o único prejudicado nisso é o torcedor. E aí, só para cobrar o que a gente está dizendo sobre torcida, assim que no Campeonato Brasileiro que a torcida pôde voltar, a torcida foi muito importante para o Santos não ser rebaixado, né? É o que eu sempre falo. O Santos não foi rebaixado por conta do apoio da torcida. Claro que tem mérito do João Paulo, porque o goleiro fez uma temporada milagrosa para ajudar o time, mas o peso da torcida, você via o quanto, quando a torcida estava com o time, quando a torcida lotava a Vila Belmiro, o quanto aquilo impulsionou. A vitória contra o Grêmio, que foi quando o Santos começou a sair da zona de rebaixamento, ela se dá inteiramente pelo apoio da torcida. Então, realmente, a torcida decide jogo, sim. Principalmente uma torcida que apoia, que tem peso, como a gente conhece diversas torcidas que fazem isso. Então, eu concordo bastante com o que a gente falou. Eu acho que é isso. A falta da torcida que a gente viu em 2020 mostrou o quanto ela é importante para o esporte, para os times e para esse momento de título, né? Para decidir alguma coisa. Sim, especialmente para quem gosta de futebol e acompanha e tem essa paixão. Para mim, eu não sou torcedora do Santos, mas esse jogo Santos e Grêmio foi uma coisa assim que ficou na minha cabeça. Eu achei muito bonito de ver. Mas além do apoio, também tem a questão de que a torcida ela cobra os jogadores, né? Então, durante esse período, ela estava mais afastada e isso dificultou um pouco essa cobrança diretamente para o time. Então, eu queria saber de você, Balek, se você quiser comentar também o que a gente estava falando anteriormente,
anteriormente, mas acrescentando aí mais uma pergunta, se o fato da torcida estar ausente durante esse período tirou um pouco da pressão de cima dos jogadores. Sim, é até bom que você perguntou isso, que eu ia falar, ia dar uns exemplos sobre isso, que só complementando da Gi, também concordo com isso, a volta da torcida ajudou o São Paulo também, que também estava passando por uma situação parecida, né, de brigar para não ser rebaixado, e eu ia dar uns exemplos que desse Paulista, que a semifinal, né, que por causa do jogo do Corinthians contra o Guarani nas quartas, que o jogo foi decidido, o jogo da semi entre São Paulo e Corinthians foi decidido no Morumbi. E se fosse decidido na Neoquímica Arena, acho que poderia ter sido uma dinâmica, teria sido uma dinâmica diferente. Não dá para dizer que o Corinthians passaria com certeza, mas seria um jogo completamente diferente. Aí eu vou voltando para 2021, eu ia falar do Paulista, nas duas finais teve isso também. Por não ter torcida, eu acho que o São Paulo conseguiu jogar no Allianz Parque, não ganhou, mas não teve a pressão da torcida, então conseguiu ter uma partida equilibrada e decidiu o jogo em casa, né, o segundo jogo da final, porque teve a campanha melhor e conseguiu sair vitorioso. Aí eu ia voltar mais um pouco para responder essa pergunta sobre a pressão do São Paulo de 2020, que era um exemplo que eu ia citar da época do Fernando Diniz, que muitas pessoas só acreditavam que estava tendo aquela boa fase no Brasileiro porque não tinha torcida. Que São Paulo tinha um time muito jovem, tinha Igor Gomes, Sara, Brenner que deslanchou nessa temporada, né? Então, muitos acreditam que por não ter torcida foi um fator bom para ele ter tido essa temporada que foi a melhor da carreira dele. E em muitos outros times a gente consegue ver isso, que não teve essa pressão, tanto que a gente viu times de menor expressão continuando na Série A, como o Cuiabá, o Juventude. Então eu acho que a torcida faz total diferença, acho que pro Grêmio também fez, né? Tanto que caiu, aí acho que se a torcida tivesse lá em alguns jogos, porque foi no detalhe, né? Se tivesse mais em jogos anteriores, talvez não tivesse sido rebaixado. Sim. Não, eu só queria acrescentar, e também tem um lado ruim, porque a torcida do Grêmio, quando pôde ir pra dentro de campo, fez o que fez, invadiu, trouxe todo aquele problema, e aquilo só prejudicou o Grêmio. Também. Quando o Grêmio podia salvar, aquilo ali claramente só afundou ainda mais. Então a gente pode falar tanto do bem que a torcida faz, mas também da parte ruim, porque a torcida do Grêmio, quando podia ajudar, acabou prejudicando o time. Sim, a pandemia ela afetou mesmo de diversas formas o futebol. E só lembrando que a CBF, quando ela divulgou o calendário dessa temporada que a gente está comentando, não tinha intervalo e eram 18 meses seguidos de jogos. Então, eu queria saber de você, Marcela, se a grande sequência de jogos e o curto tempo de descanso em 2021 ainda interfere de alguma forma a temporada de 2022 ou se esse período, na sua opinião, já foi superado. Olha, eu acho que eu concordo muito com o que a Gi falou no começo. Foram, se não me engano, da temporada de 2020 para a temporada de 2021, 4 dias de descanso. Os jogadores não tiveram férias, ficaram jogando 18 meses seguidos, não teve pausa para eliminatórias, não teve pausa para Copa América, foi seguido. E isso, com certeza, prejudicou não só a campanha de cada clube, que teve que dar jogadores, mas que teve que jogar 18 meses seguidos em 2021, mais a preparação, como a Gi falou logo lá no começo, para essa temporada. Eu acho que foi muito difícil. E, assim, numa temporada seguida, sem descanso, como a gente está aqui falando, esgota muito os jogadores. Os jogadores, os problemas físicos começam a surgir, você tem que rodar bastante o time, começa a cair de rendimento em determinados campeonatos. Então, assim, por exemplo, jogando Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tudo ao mesmo tempo, fica difícil. Você está fazendo viagens o tempo inteiro para o exterior, tendo que jogar fora de casa, depois ir para o Uruguai, ou ir para o Chile, ir para a Argentina, voltar, fazer logo 2 jogos em seguida em casa. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil e cai muito em cima do jogador. Você vê como as lesões acontecem assim, com uma frequência até alta. E tem, se não me engano, jogadores ainda recuperando de lesões que aconteceram no ano passado. Então, assim, é inevitável que algo do tipo fosse acontecer.
jogar 18 meses, tendo que rodar o time, mas assim, se exigindo muito, porque são vários campeonatos e todo mundo quer sair bem ao máximo em todos. Então, é muito difícil, quase inevitável ter lesões e isso inevitavelmente vai influenciar no decorrer deste ano. Acho que agora, no começo, a gente não vê tanto, porque acabou de começar. Então, os times ainda estão conseguindo rodar os atletas e dar uma sequência boa para os jogos. Mas, inevitavelmente, vai começar a acontecer. Vamos ter muitas lesões. Eu espero que não, mas eu acredito que vai acontecer dos times perderem atletas por conta de lesão. E muito disso do falta de preparamento, de tempo de preparamento, de preparação, né, da última temporada para essa. Analisando superficialmente, a sensação é de que esse período já passou, mas eu acho que ao longo da temporada, de fato, a gente ainda vai ver aí resquícios desse período da pandemia. Gi, queria saber de você também, se você acha que existe alguma consequência desse período de pandemia no calendário atual ou não. Claro que se for comparar com a temporada passada, a gente vai ver muito menos, né? Por conta que teve tempo de preparação. É que o calendário brasileiro é uma loucura, sempre foi. O tempo de preparação é sempre dito por todos os técnicos, principalmente técnicos que vêm do exterior, o quanto não é suficiente o tempo que se tem para conhecer elenco, para trabalhar elenco, no começo de temporada, para uma temporada onde você disputa 3, 4 campeonatos, né? Porque além do estadual, que é disputado todo começo do ano, a gente ainda tem Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, o Brasileirão, e aí para os times que são campeões no final, tem a Recopa, tem a Supercopa e tudo mais. Então, o calendário, ele sempre foi ruim, né? A gente sempre vê times começando bem, caindo de rendimento, porque cai de rendimento, é muito jogo, é muita viagem, foi o que a gente falou. Você viaja para jogar no Brasileirão contra o Cuiabá, não sei aonde, aí depois você tem que ir pro exterior, e aí você volta pro seu estádio, joga lá. Então, acaba que é muito jogo, pouco tempo, muita coisa para fazer, né? Muita viagem, muito treino. Então, acaba que isso prejudica, isso sempre prejudicou. Só que quando vem a pandemia, isso se torna ainda pior, porque acaba que tem menos tempo ainda de preparação. Como você bem falou, é muito jogo em um curto espaço de tempo, porque todo o calendário que poderia ter sido maior foi encurtado pelo tempo que ficou sem jogo, que ficou sem disputar, que foi necessário ficar sem disputar. Então, ficou ainda pior. Eu queria lembrar um caso, por exemplo, Mário Sérgio Marinho, na Libertadores de 2020 contra o Palmeiras, ele joga com infiltração, afinal. Ele estava lesionado. Ele lesionou porque ele foi destaque do Santos. Eu acho que, se for olhar número, ele deve ter sido um dos principais jogadores que mais jogou pelo Santos naquela temporada. Num curto espaço de tempo, como a gente bem falou, é um jogador atacante que apanha. A gente sabe que apanha dentro do futebol. E aí ele joga com infiltração. A gente perde, né, o jogo. Quando vai jogar o Paulista, ele joga 3 jogos e lesiona. E ele fica o Paulista todo fora e o ano inteiro indo e voltando do departamento médico. Porque foi necessário. Era um curto espaço de tempo, ele era necessário no time, ele foi necessário na final. E por conta disso, a temporada inteira dele do ano de 2021 foi prejudicada. Claro que dá pra falar sobre diversas outras questões que tem, mas é impossível não citar as lesões e o fato dele ter precisado jogar no sacrifício por conta do calendário. Então, eu acredito sim que dentro desse ano a gente vai ver menos. Não tem como. Teve mais tempo de preparação, mas como a gente falou do calendário brasileiro, a Copa do Mundo acaba influenciando, então também o calendário vai ficar mais complicado, mas ainda assim a gente vai ver efeito principalmente nessa coisa da lesão, né? O jogador se recuperou em menos tempo e isso influencia, não tem como falar que não, né? A gente tá falando do corpo, a gente sabe o quanto lesões e tempo de recuperação é importante para o jogador não voltar a ter aquela mesma lesão, não voltar a acabar indo para o departamento médico. Então eu acredito que é muito menos comparado ao ano passado, mas que a gente ainda vai ver sim. Porque é uma questão de físico, é uma questão de uma coisa que é muito importante dentro do futebol, que é recuperação. Recuperar jogador e administrar elenco, né? Então, como isso influencia muito, ainda a gente vai ver sim nessa temporada, mas muito menos comparado ao que a gente viu nas 2 últimas. Sim, eu acho que a gente ainda vai discutir um pouco mais sobre essa questão de preparação física e rodagem de elenco. Agora, pensando um pouco nessa temporada de 2022, a gente inicia ela tendo férias, pré-temporada. Entretanto, como vocês bem trouxeram, o calendário brasileiro ele é naturalmente muito apertado e cheio de competições e também é um dos mais concorridos do mundo. A sequência de jogos ela acaba se tornando sempre um obstáculo a mais para as equipes, principalmente as equipes que disputam mais de uma competição. Balek, você acredita que isso prejudica os times e, por consequência, a qualidade do futebol brasileiro? Com certeza. A gente vê aí muitos times jogando num espaço de 4 dias ou até 3, então
é pouco tempo de descanso e de voltar a treinar já, e ainda tem o tempo de que um dia antes, dependendo onde você vai jogar, você vai ter que ter o tempo de viagem, né? Aí você chega lá, tem que descansar lá também até o horário do jogo. Então, é muita coisa, ainda mais quando você vai jogar fora de casa, e como a gente ressaltou, 3 ou 4 campeonatos, dependendo, você acaba pegando uma sequência de jogos fora de casa. Então, você vai viajando, você pode viajar para fora do país, aí depois você volta e você nem volta ainda para seu estádio, para sua cidade, então acaba indo longe. Um exemplo que eu peguei aqui, que eu lembrei, isso vai acontecer com o São Paulo essa temporada já. A gente já enfrentou o Juventude no Rio Grande do Sul, viajou para Bragança e vai viajar para Bolívia agora para enfrentar o Jorge Wilstermann, porque foram três campeonatos diferentes que calharam de ter jogos fora de casa. Então, isso acontece com diversos times e isso prejudica demais, tanto que a gente vê os resultados, não consegue, e também a gente vê a atuação, não conseguem ter atuações regulares, e isso acaba prejudicando, e muda até a escalação titular, muda os jogadores, o jeito de jogar, então isso afeta demais e não tem o que a gente fazer realmente, né? Vamos continuar reclamando e esperar que as instituições possam um dia dar mais tempo, né? Quem sabe? Sim, eu também concordo com você, eu acho que isso prejudica bastante a qualidade, o quanto os times podem render e entregar em campo devido à questão do calendário. Gi, o que você pensa sobre isso? A gente sempre, eu acho que desde pequena que eu acompanho futebol, sempre tem aquela história de escolher um campeonato, porque você não vai dar conta de jogar todos os campeonatos dando tudo que o elenco pode integrar. Então, a gente sempre fala de escolher um campeonato. Tanto que o Palmeiras agora começou mais ou menos no Brasileirão, e aí todo mundo falando, não, mas ele tá bem na Libertadores. E o foco é a Libertadores. Porque qual é o elenco que vai conseguir ganhar a Libertadores e o Brasileirão? O Flamengo conseguiu isso naquela temporada, e é um grande feito. Eu acho que a gente sempre tem que falar que é um grande feito, não porque é por conta do calendário, do quanto isso exige do elenco, né? Fisicamente falando. Porque não é só você ter o talento, porque talento a gente sabe que muito jogador tem. Tem muito elenco bom que não ganha título exatamente por conta do desgaste. A gente vê gente escolhendo. Então, por exemplo, Corinthians poupou no final de semana no Clássico pra jogar a Libertadores, porque o foco é a Libertadores. O time tem que classificar na Libertadores, que é o foco do campeonato. Então, abre mão do Brasileirão, porque não tem como colocar o time titular no Brasileirão e conseguir colocar também na Libertadores. Então, isso sempre aconteceu no futebol brasileiro, isso continua acontecendo, e às vezes até de uma maneira pior, por conta, por exemplo, desse ano que tem Copa do Mundo, calendário ainda mais apertado. Então, eu concordo com o Balek de que realmente isso prejudica. Não tem como um time dar 100% de si em todas as competições que ele pratica por conta do calendário. Ele tem que escolher a que ele considera mais importante, a que a torcida considera mais importante, e jogar aquela 100%. E aí as outras ele leva do jeito que dá, né? O Palmeiras foi campeão 2 da Libertadores, mas no Brasileirão não brigou por título. Não conseguiu brigar por título. Não tinha como disputar com o Atlético, que estava 100% focado no Brasileirão. Então, a gente sempre viu isso não muda, isso acaba, como a gente falou, acabando piorando, e é o que o Balek falou. Teria que ter uma ação das instituições, né, da CBF, de quem organiza. Porque sempre foi assim. E não existe, não tem como o clube conseguir mudar isso, né? O clube vai lá, ele disputa os jogos, e se ele se recusar a disputar ou se reclama, nada acontece, né? A gente fala, anos e anos de técnicos, principalmente, como eu trouxe no início, estrangeiros, reclamando, falando, não existe um calendário como esse e dá certo, você não vai conseguir trazer, perde qualidade de futebol, perde qualidade de tudo, não tem como, o corpo humano não aguenta, a gente tem que lembrar, né, jogadores são seres humanos, eles precisam de tempo para se recuperar, para jogar no próximo jogo, então acaba que isso influencia muito, eu acho que realmente como o Alec trouxe, a qualidade de futebol cai em algumas competições, né? É por isso que acaba que a gente vê jogos, às vezes, no Brasileirão, completamente diferentes de jogos que a gente vê na Libertadores, ainda que seja o mesmo time jogando. É por escolha, é por cansaço, é por diversas coisas que o calendário exige que um técnico e que um clube faça. Sim, eu achei interessante você trazer essa fala de que, às vezes, times que têm um elenco qualificado não conseguem os resultados, como, por exemplo, o Corinthians, que tem aí um timaço no papel e não consegue, talvez não consiga cumprir a proposta, né? Porque eles optaram por trazer estrelas que já têm uma história no time, mas que tem uma idade meio avançada já, né? Então, é complicado e talvez o Corinthians não renda o que precisa render e prejudique também as finanças. Então, queria saber, Marcela, se os clubes eles têm estrutura suficiente para fazer essa preparação física
para cuidar desse físico dos atletas, pensando no calendário que é muito apertado, e também em qual nível esse calendário apertado prejudica mais. Tipo, se é na questão do técnico, que tem sempre que tentar administrar, fazer a rodagem de elenco, ou se é mais no financeiro, porque os times têm que fazer muitas viagens. O que você pensa sobre isso? Eu vou começar respondendo a última pergunta. Eu acho que o que pesa mais fica mais na conta do técnico mesmo, ele ter que administrar muito bem o time, ter que conseguir rodar o elenco, né, e não perder qualidade. Eu acho que isso é sempre muito difícil, independente do time que você tem. Em questão em especial quando é um time como o Corinthians, que é um time mais velho em idade, e eu acho que a qualidade do time é grande, é alta com esse time mais velho. Então fica difícil você usar os meninos, jogadores mais novos ali, substituir os mais velhos e manter esse nível do futebol. Enfim, é uma série de questões, mas eu acho que é muito a qualidade do técnico e a inteligência, né? Tanto emocional quanto pensando no físico dos jogadores, de conseguir manter e rodar o elenco da melhor forma, a ponto de não desgastar, a ponto de não ficar o time repleto de lesões e ter que e ser mais prejudicado ainda num calendário tão pequeno. Agora, sobre a capacidade dos times de manterem seus atletas, eu acho que é sim possível. Eu acho que os times eu esqueci o termo, mas preparadores físicos, fisioterapeutas, eu acho que são sim muito capazes, mas chega um momento que é o que a gente fala, não pode exigir muito do corpo, como a Giovana falou. Exigir muito do corpo, ele vai acabar cedendo e pode acontecer lesões, tudo pode acontecer. Então, eu acho sim que é uma sabedoria, uma conversa entre preparadores físicos e treinadores para saber mesmo como rodar o elenco, a melhor forma de usufruir dos seus atletas ao máximo e não perder essa qualidade. Mas eu acredito sim que tem essa capacidade. Eu acho que o Abel Braga, inclusive, ele elogiou, ele criticou recentemente o calendário, mas ele elogiou muito os seus preparadores físicos, quem está ali com ele, Marcão e o Chico, comissão técnica, elogiou muito eles e fala assim que é um trabalho muito bem feito, muito pensado para manter os jogadores ao máximo, jogando o seu melhor e não exigir tanto deles a ponto de que eles, como aconteceu com o Marinho, a gente citou, de que ele se lesione, seja muito usado, se lesione, perca uma temporada e perca muitos jogos e afete tanto ele como atleta, como o desempenho do time nos campeonatos que participa. Eu concordo com você. Quando eu falo sobre estrutura, eu também estou falando de equipamentos, né? Eu citei aqui no começo do programa a questão do São Paulo. Que São Paulo foi um caso assim que dá para ser estudado quando se fala sobre isso, porque foi com tudo no começo da temporada, não teve férias e depois sentiu muitos efeitos ao longo da temporada. E aí a diretoria teve que tomar alguma posição em relação a essas lesões e decidiu modernizar a questão da preparação, esse setor de preparação física do São Paulo. Então, é mais nesse sentido de, estrutura mesmo, de equipamentos, de ciência. Queria passar para você, Balek, o que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que esses equipamentos e a evolução na tecnologia vem cada vez mais para melhorar isso, né? Vem inovando, tem exercícios novos, tem aparelhos novos que muitos clubes vêm usando. A gente vê primeiro chegando na Europa, a gente vê alguns vídeos de clubes europeus e outros exemplos que eu queria dar das ligas que são assim a calendário apertado de fora do Brasil, é que na Inglaterra, que tem um campeonato até a mais no Brasil, que se eu não me engano, que lá tem campeonato inglês, tem a Copa e tem mais uma Copa que é como se fosse E a Champions. Sim, é como se fosse a segunda... Tem uma Copa do Brasil, vamos dizer assim, uma segunda divisão da Copa do Brasil, que a maioria dos técnicos usam para testar os jogadores jovens, porque não dá, são muitos campeonatos e esse que é o menos importante, vamos dizer assim, eles colocam os times C, vamos dizer assim, os reserva do reserva até. A gente viu
Isso até a final. Aí na final os dois técnicos que foi Liverpool e Chelsea, a final, se eu não me engano, os dois técnicos usaram os times reserva até a final, e na final aí sim colocaram os titulares até, se eu não me engano, até o Klopp deu a chance do goleiro reserva que foi usado o campeonato inteiro, ele colocou na final, porque ele falou, ele jogou o campeonato inteiro, ele mereceu essa vaga. E outro exemplo no lado contrário que eu queria dar é que nos Estados Unidos, né, que enquanto na Inglaterra, no Brasil, a gente tem 3, 4, até 5 campeonatos disputando, nos Estados Unidos ele só tem um campeonato, que é a MLS, né, a Major League Soccer, que tanto que o pessoal fica na dúvida, por que os jogadores que estão pensando em se aposentar, estão com mais idade, vão para os Estados Unidos? É por causa do dinheiro, por causa do lugar? Pode ser também, mas isso é mais um fator que pesa para eles que só tem um campeonato, né? Eles não se desgastam tanto quanto em outras ligas, então eu acredito que isso é um fator que pesa muito para eles. Eles querem continuar jogando, mas eles sabem que não conseguem render tanto, não conseguem jogar tantos campeonatos, então optam por ir para lá e vão lá jogar, terminar suas carreiras. Sim, interessante os pontos que você trouxe. Inclusive o Neymar falou, né, que encerraria a carreira jogando nos Estados Unidos e não vindo para o Brasil. E falando em estratégia, né, que o Balek falou muito disso na fala dele, a estratégia mais utilizada no Brasil é a questão da rodagem de elenco. A Gi também citou. Os treinadores, eles poupam quando as equipes vão disputar competições simultâneas. Gi, você acha que essa é a melhor opção? Eu acho que é a única no momento, né? Eu acho que dado que os treinadores reclamam, os clubes reclamam, e acaba que não existe nenhum posicionamento das instituições que organizam os campeonatos, né? Vamos falar da CBF, porque acaba que é a que mais comanda o campeonato que os times brasileiros disputam. Não é escutado, não existe nenhum tipo... A gente nunca escuta falar de uma intenção, de um planejamento para encurtar o calendário, para transformar um calendário em algo mais saudável, né, para os jogadores, para a equipe. Então acaba que a única saída que existe é você rodar o elenco e aí num jogo onde você considera menos importante, ou mais fácil, né, você coloca um elenco... Você mescla o elenco, você mistura o time, coloca a maioria reserva para poder dar descanso para esses jogadores titulares, porque é o único momento que eles terão esse descanso. Porque se você for ter todo o jogo time titular, né, eles vão descansar 2 jogos, o que a gente sabe que não é suficiente quando você joga em alto nível, como alguns times brasileiros jogam. Eu gostei do que o Balek trouxe, porque realmente a Inglaterra também tem bastante campeonato, eles têm 4. Como ele bem trouxe, a Carabao Cup é onde a maioria dos treinadores não utilizam o time titular. O City acabou ganhando 3 anos seguidos usando o time mesclado. Não era o time titular. E ganhava exatamente porque acaba que é um campeonato onde todo mundo faz isso. Onde todo mundo coloca um time mesclado. Outro exemplo que dá pra colocar teve 2 finais de semana seguidos com Liverpool e City. O primeiro jogo, o City vai titular, é um jogo excelente, a gente falou muito disso, né? Esse jogo foi muito bem falado na internet por conta da qualidade do jogo. E o final de semana seguinte, a gente não viu a mesma qualidade, muito longe. O time do City é mesclado, porque o Guardiola fala que ele não tem como, o time dele não ia aguentar o calendário. O time tá cansado, é final de temporada lá na Inglaterra, né, na Europa. Então ele teve que fazer essa mescla. Então não é só no Brasil, a gente tem na Inglaterra, mas foi necessário. Como ele quer disputar e a Champions League, como a gente bem falou aqui também, lá também é a escolha principal do time, ele precisou mesclar. Então eu acho que acaba sendo a única alternativa quando o treinador enxerga esse calendário muito lotado. Então além do treinador ter que estudar tática, ter que estudar o jogador, ele também tem que ter essa inteligência na hora de escolher os jogos no qual ele vai colocar o time titular, quais jogadores ele vai poupar, em qual momento ele vai poupar, quem é o jogador ideal para entrar. Então acaba exigindo muito mais do técnico, né, de conhecimento dele, para que não seja prejudicial, né, a longo prazo e no planejamento de títulos, essa necessidade de rodar elenco, né. A gente falou sobre isso em algumas lives, que é da questão do Bustos, também ele já falou bastante sobre ele precisar rodar elenco técnico do Santos, e é início de temporada. É início de temporada. E o início da temporada já exige que a gente rode elenco, porque o jogador ele não aguenta a sequência. É só o campeonato estadual e o início, geralmente, da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mas ainda assim são jogos muito próximos, muitas viagens. Então acaba que o técnico ele precisa ter essa inteligência, ele precisa ter este ponto a mais. Ele precisa saber a hora e quem rodar dentro do elenco para que lá no final ele alcance o que ele almeja, que é um título, alguma coisa do tipo.
Sim, e fica difícil também para técnicos estrangeiros que estão chegando no futebol brasileiro, porque tem que ter essa consistência de trabalho e acaba não conseguindo fazer isso porque não tem tempo, é um jogo atrás do outro. E trazendo um caso mais específico, o Fluminense é uma dessas equipes que disputa competições simultâneas. Ele tem, além do Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e isso depois de ter disputado o Carioca e ter sido campeão. E também, em uma entrevista, o Abel ele falou: nenhum treinador quer trabalhar com um plantel numeroso, porque no fundo você não trabalha bem o grupo inteiro. Marcela, eu queria saber se o Flu está conseguindo administrar bem essa questão do calendário. E é isso, tipo, essa fala do Abel, você concorda com ela? Olha, eu acho que ele tem razão na fala dele. Eu acho que é muito difícil você comandar 20 jogadores, muito provavelmente mais do que isso, tudo de uma vez, e utilizar eles da melhor forma possível, treinar eles da melhor forma possível, todos juntos. Uns vão ficar, vamos dizer assim, jogados para escanteio. Uns vão receber, às vezes, menos atenção ou não vão treinar tanto quanto o restante do time. Mas eu acho que, apesar de tudo, o Fluminense até está conseguindo fazer um bom trabalho rodando o elenco. Tá numa posição ruim da tabela, tá? Mas eu acho que ele está conseguindo entregar o que ele planeja na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Pode evoluir? Pode. Mas é o que a gente fala, né? É exigir muito dos meninos. O Fluminense tem 8, se não me engano, jogadores do Sub-23 inscritos na Sul-Americana, e na Copa do Brasil, se não me engano. Ou inscritos em todos, não tenho certeza. Mas é difícil, porque você tem, ao mesmo tempo, que lidar com esses meninos chegando, jogando partidas de alto nível contra times que muitas vezes podem estar completos e que têm um nível técnico melhor que esses meninos que acabaram de chegar. E, ao mesmo tempo, você tem que manter o físico de seus jogadores. O Abel não teve que lidar agora com problemas físicos com o Nino, com o Calegari, com o David Braz. Então, fica difícil você manter um time 100% saudável, sem rodar, sem precisar fazer alterações. É muito difícil, mas eu acho que o Fluminense está conseguindo entregar pelo menos um pouco do que é esperado. E o começo de temporada, depois de fazer um campeonato carioca vencedor, foi desgastante, jogou em alto nível contra Flamengo, contra Vasco, contra Botafogo, e perdeu alguns jogadores, perdeu o Felipe Melo por lesão. O Felipe Melo está voltando de cirurgia agora. Enfim, é difícil, o campeonato já foi desgastante, já logo cedo começa tudo de uma vez, quatro outros campeonatos que você tem que escolher um. É muito difícil, é desgastante e é saber, como a gente já falou aqui, ter inteligência para saber rodar e saber utilizar os jogadores que você tem ali apostos da melhor forma possível. Sim, e o Flu, ele também optou por um planejamento com jogadores mais experientes, e o Abel, ele é conhecedor do calendário brasileiro, né? E aí, para um técnico que vem de fora, como eu já falei aqui, é uma experiência diferente. E para exemplificar isso, a gente tem o Santos, né, que contratou agora o Fabian Bustos, e com a vitória na terceira rodada por 3-0 em cima do América Mineiro, o Santos conquistou aí a liderança do Campeonato Brasileiro. E em coletiva de imprensa, o técnico pontuou o fato do Campeonato Brasileiro ser muito longo, né? Porque questionaram ele sobre essa posição do Santos na tabela, e ele disse que é um campeonato muito difícil de manter, que não dá para prever e que é muito longo. Então, Gi, você acha que a redução do Campeonato Brasileiro seria uma solução para esse calendário dinâmico no Brasil? Ou também se fala sobre a questão do Campeonato Paulista, né? Retirar o Campeonato Paulista do calendário. O que você pensa? Toda vez que a gente tem essa discussão, o principal campeonato que é dado para ser eliminado é os estaduais, né? A galera fala bastante da qualidade do estadual. Eu escuto muito da parte da torcida
do Santos e de outras que o estadual deveria ser usado só para testar jogador. É que eu acho que o estadual ele é parte importante da preparação para a temporada, né? Eu acho que é muito importante para você testar o time, mas o time, não colocar só menino, por exemplo, como é sugerido por algumas pessoas, simplesmente colocar só os garotos e deixar lá e poupar os titulares. Eu acho que o jogo, o Campeonato Paulista e os campeonatos estaduais, eles são importantes para o técnico reconhecer, né? A gente fala muito sobre isso. Corinthians, o VP não teve o campeonato estadual, né, inteiro, ele teve só parte disso. Então, isso prejudica, ele usou metade apenas do estadual, que é muito importante para conhecer o elenco, e aí agora ele tá conhecendo o elenco. Ele tá conhecendo o elenco agora no meio do Brasileirão, da Libertadores, e isso prejudica o trabalho dele. Então, eu não acredito na saída do estadual, porque eu acho que é muito importante para a preparação da temporada. Você pode não ganhar o estadual, muito, né? Todo mundo sabe, só ganha um. Às vezes nem ganha o melhor time, mas ainda assim é muito importante para sua temporada. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. É muito jogo. É muito jogo. É o campeonato mais longo, a Libertadores ela é mais curta, a Sul-Americana é mais curta, a Copa do Brasil acaba sendo maior porque tem, quando você disputa desde o início, né? Porque os times da Libertadores só entram numa fase mais avançada para poupar calendário. Eu acho que esse é o único acerto que a gente tem. Não dá realmente pro clube começar lá com todo mundo. Exigiria demais, mas são campeonatos menores. Então, acho que o Brasileirão realmente... É claro que é muito difícil falar, porque a gente tá acostumado, né? Porque se você vai fazer menos jogos, você vai ter que tirar time. Porque todo mundo joga duas vezes contra todo mundo. Uma vez lá, uma vez em casa, uma vez fora. Então, pode ser que isso interfira em muita logística dentro do campeonato. Não vai ser só diminuir jogo. Porque se você diminuir o jogo, alguém vai ficar sem jogar. E quem vai ficar sem jogar? E como que vai decidir isso? Tem 20 times. Quem que vai sair para conseguir fazer isso? Então, realmente, é uma situação complicada. Mas o Brasileirão é o que mais exige. Pela questão das viagens, pela questão do seu campeonato mais longo. Então, a gente vê, como a gente falou, muito time que começa o campeonato muito bem, joga 20 rodadas, mas aquelas últimas 18, ele não consegue. E aí ele perde o título. E aí aquelas 20 primeiras que a gente tem que premiar, porque você jogar 20 rodadas muito bem é algo significativo, só que dentro do Brasileirão, pelo tamanho do campeonato, acaba não significando muita coisa. Se você não consegue jogar todo o campeonato bem, o teu time não é premiado com prêmio. E é um campeonato muito louco, como a gente falou, ele começa agora e termina em dezembro. É muito tempo para um time conseguir manter essa consistência. E aí eu acho que é uma coisa que a gente falou, é muito complicado, porque se tem pouco elenco, como que vai rodar? Mas aí se você tem muito elenco, como que você vai administrar esse elenco tão grande? Né? Então é um trabalho muito difícil para o técnico, muito difícil, principalmente quando ele vem de fora e ele não conhece. Eu acho que a gente pode elogiar o Abel Ferreira por quanto ele conseguiu se adaptar rápido, né? Ele se adaptou muito rápido ao calendário. Ele pode sim ainda deixar a desejar em pontos corridos, eu acho, mas eu acho que é uma coisa de conhecimento de escolha também. Ele é muito bom em mata-mata e o foco da torcida do Palmeiras é o mata-mata, é a Libertadores. Então eu acho que casou muito bem, mas ele entendeu muito bem o calendário. Né? Ele sabe muito bem mesclar o que ele precisa fazer para que o time dele alcance o que ele almeja. A escolha dele é a Libertadores, é se posicionar bem no Brasileiro, porque tem time para isso, e ele consegue fazer isso muito bem. Alguns técnicos não conseguem se adaptar tão rápido. E não é culpa do técnico. O calendário brasileiro ele é muito diferente dos outros calendários, como a gente bem trouxe. Então, a fala do Bustos, para mim, ela não tem nenhum que discordar dele, é um campeonato muito longo. O Santos, a gente fala muito disso, né? Na terceira, quarta rodada, a gente vê uns times sendo... líderes e depois o time é rebaixado, né? Não tem muito significado realmente. É claro que é melhor você começar a temporada bem do que começar mal, né? É muito melhor você ser líder do que você tá em último, mas ainda assim realmente não consegue ter tanto peso esse início de rodada, porque tem time que no atual momento não tá disputando, como a gente falou, do Palmeiras, que é um dos favoritos a título dessa temporada, mas tá só com 5 pontos, com 5 agora que ganha do Corinthians, 5 pontos. Vai ficar assim a temporada inteira? Será que não vai ter um momento que o Palmeiras vai conseguir focar no Brasileiro e vai subir? Certamente isso vai acontecer. E aí o Santos provavelmente pode ser que caia, porque tem também a rodagem do elenco, né? Foi o que a gente falou, o Santos perde na Copa do Brasil pro Coritiba rodando o elenco. O meio-campo que joga contra o Coritiba no final de semana e ganha, e joga contra o América e ganha, não é o mesmo campo e o quanto isso influencia. O time parecia outro naquele jogo. E foi necessário, ele não tinha o que fazer, ele precisava poupar jogador para que não desgastasse o suficiente para lesionar o Rodrigo Fernandes, como foi o principal jogador que ele citou que ele teve que tirar. Então, realmente, o calendário ele exige muito, muito do técnico. E quando ele não tem, a gente acaba vendo o técnico perdendo o trabalho e sendo demitido por conta do calendário. Porque ele não consegue se adaptar, ele não consegue dar conta, ele não consegue fazer com que o time corresponda da maneira necessária. Ele acaba sendo demitido, porque tudo é culpa do técnico no Brasil, né? A gente nunca para pensar realmente o que gerou, né? O que fez com que aquilo acabasse daquela forma, como você bem trouxe o Crespo, né? Crespo,
a situação do São Paulo naquele momento, ela era por toda a situação, por tudo que aconteceu no ano inteiro. Não era uma coisa de um momento de escolha só do técnico que ele não tá fazendo um bom trabalho. Mas ninguém liga pra isso, né? A gente fala muito do calendário, mas na hora de demitir técnico, todo mundo demite, coloca a culpa dele, porque é muito mais fácil pra começar um outro trabalho e falar que agora vai dar certo. E não dá também por conta, né, de diversos outros do calendário. Então acaba que o calendário, ele prejudica em todos os setores, né? Então, se você não tem, como você bem trouxe, eu queria falar disso, quais são os times que conseguem ter um departamento médico bom o suficiente? Vai ser time que tem dinheiro? Quantos times têm dinheiro? A gente pode estar o Flamengo, que é muito bem financeiramente, o Palmeiras, que está muito bem financeiramente, o Atlético, o Corinthians, que conseguiu pegar bastante dinheiro para investir no time, então também, né, não vamos saber daqui a um tempo, mas atualmente não tem problema financeiro. Agora o resto. Como que a gente vai colocar um time como, por exemplo, sei lá, o América? O América não tem departamento médico, comissão. O Avaí subiu. E aí, como é que seria? Ele precisa rodar elenco, porque ele também, é claro que ele disputa menos campeonato, ele não tá na Sul-Americana, na Libertadores, mas é um campeonato longo, ele vai rodar elenco durante o campeonato. Ele não vai conseguir disputar. Ele não disputa com o Flamengo. E a gente fala de qualidade de futebol, de contratar elenco, mas o departamento médico, a comissão, ela também é muito importante. Então, acaba que isso, novamente, como sempre, o clube menor, o clube com menos dinheiro, o clube com menos, acaba sendo ainda mais prejudicado. Então, o calendário realmente tinha que ter essa alteração, mas é como eu falei, é muito complexo, né? Porque vai ter que tirar time. Para diminuir o jogo, vai ter que tirar time. E aí, isso seria, eu acho que, bem polêmico para decidir como isso seria feito. Sim, é uma questão tão complexa que gerou tema para o programa e a gente está aqui falando e levantando vários pontos, né? De fato, é complicado para os times menores, tanto que quando a gente olha para a Libertadores e vê times como Red Bull, Bragantino, Fortaleza disputando o América disputando, tipo, é um feito muito grande. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem essa característica mesmo de... o time ele tem que saber gerir elenco, tem que saber distribuir ali seus jogadores. Então, é um campeonato de estratégia. Ele é um campeonato que vence quem é o mais regular. Então, é realmente muito difícil. É um campeonato muito difícil. Tanto que tem gente que brinca, né? Que time europeu, talvez, se viesse disputar um Brasileirão, seria rebaixado, porque de fato é um campeonato muito difícil. Às vezes as pessoas menosprezam, mas eu acho que é um dos mais difíceis aí e mais disputados. Eu queria também perguntar para você, Balek, se o formato do Campeonato Brasileiro, que a gente tanto tem discutido aqui, é realmente prejudicial, ou ele é um formato que ressalta a questão da competitividade dos times e a emoção do futebol também, né? Porque times pequenos conseguem disputar jogos contra times grandes e é uma oportunidade ali de se ter destaque, de chegar em uma competição internacional como a Libertadores, por exemplo. Então, o que você pensa sobre isso? Bom, o Campeonato Brasileiro, como a Gi falou, eu só acho ele muito longo e muito extenso. Realmente não dá para falar muito sobre, né? E eu acho difícil também ter essa diminuição, acho que acabaria sendo injusto com alguns times, né? Não sei como fariam, mas eu acho que ele tá bom do jeito que tá pra mim. Ele é longo, mas não tem o que fazer. O máximo que eu faria é dar mais tempo de um jogo para outro, mas aí às vezes não é nem o brasileiro, né? Às vezes são outros campeonatos que entram no meio e acabam deixando menos tempo de descanso para os times. O que eu ia voltar também, comentar sobre, que a Gi comentou, se fosse para eliminar um campeonato, se fala dos estaduais, né? Eu tava comentando isso com o Danilo outro dia, do Paulista, que talvez eliminar não, mas fosse para deixar mais curto, né? Acho que a fase de grupos é muito longa e a fase mata-mata é muito rápida. A gente tava pensando... A fase mata-mata, a gente vê no mundo inteiro, tem jogo de ida e volta e a final é única. O Paulista é o contrário. É jogo único no mata-mata e a final tem ida e volta. Então eu acho que poderia diminuir a fase de grupos e deixar jogos de ida e volta também no mata-mata e talvez final única em um estádio neutro ou final de ida e volta também. Deixaria mais emocionante, deixaria também mais curto, né, menor o campeonato e daria mais tempo para o brasileiro e os outros campeonatos. Então, eu acho que seria interessante fazer isso. Eu não sei como fazer, não sei se, sei lá,
já que é dividido em 4 grupos, só tipo A e B jogam entre si, C e D jogam entre si também, não sei. É uma ideia aí que eu acho difícil de ser concretizada, porque já tá tudo organizado, né? E para mudar um campeonato é realmente uma mudança difícil e complexa, então acho difícil decidirem isso. Então, simplesmente é o que eu falei, a gente não consegue mudar, os clubes também não vão conseguir, só vamos ter que aceitar, né? Vai ter reclamações até alguma instituição realmente falar, olha, realmente não tá dando, eu acho que a melhor opção pra gente é mudar, fazer alguma coisa, diminuir o campeonato, ou diminuir outro campeonato, ou extinguir os estaduais, ou outro campeonato que seja, mas por enquanto eu não vejo isso acontecendo. Num futuro próximo, acho que vão continuar todos os campeonatos e é isso, não tem o que a gente fazer. E eu gosto do jeito que é, porque eu gosto bastante de acompanhar futebol, então só irei aceitar e continuar assistindo. Esse seu comentário final aí me deu uma quebrada aqui. Mas de fato, eu concordo com você também. Eu acho que na questão dos estaduais, eu concordo bastante com a Gi. Eu acho que é um momento muito importante para ser totalmente cortado. Também a gente tem que pensar nos clubes pequenos dos estaduais, né? Uhum. Que eles se preparam ali para aquela competição, então tem muita coisa envolvida, então é muito difícil você simplesmente tirar uma competição, porque os times grandes estão sofrendo com a questão do calendário. É muito complexo mesmo. Então, o estadual ele é um ponto muito importante. Eu acho que a gente pode ver isso também na equipe do São Paulo, que o Rogério Ceni vem aí de uma... Ele chegou no São Paulo para salvar o time do rebaixamento, e aí ele tem o Campeonato Paulista para tentar achar o time ideal para ele. E ele conseguiu colher muitas coisas desse Campeonato Paulista, apesar da final desastrosa aí, que deve ter doído bastante para ele, mas ele achou pontos fundamentais disputando esse estadual. Conseguiu jogadores como o Pablo Maia, por exemplo, o Wellington, excelente jogador. Então, conseguiu fazer os jogadores de base render, porque o time do Brasileirão não tinha algumas peças que tem agora. Quer falar, Gi? Não, eu acho que a ideia do Balek de diminuir talvez seria Sim. até, extinguir o campeonato estadual, pra mim, não existe. O clube vai precisar entrar no Brasileirão tentando encontrar o time ideal? Muito complicado, né? Pensa o time do Corinthians, por exemplo, ou o time do São Paulo, começando a temporada direto no Campeonato Brasileiro. Ia perder muita rodada por conta de tentar encontrar, como você bem trouxe. A gente viu o time do São Paulo começar o estadual mal, se encontrar dentro do estadual e terminar o estadual bem. E aí tudo aquilo que ele encontrou dentro do estadual, ele tá trazendo pro resto da temporada e vai ser muito importante pro São Paulo chegar aonde for chegar. Se for almejar algum título, a gente não sabe, né? Não é favorito por conta dos outros clubes, né? A competição fica mais centralizada naquela galerinha do dinheiro. Mas se for ter, a gente sabe o quanto foi importante ele ter esse tempo para encontrar o time. Tanto em esquema tático, quanto os principais jogadores, tanto para ele dar a rodagem para time, para trazer menino, subir, testar o menino. Como é que você vai botar o moleque num jogo de Brasileirão de cara? Ele enfrentar um Flamengo. É muito complicado. É muito melhor você ter um Inter de Limeira para você colocar um jogador e aí aquele jogo é mais fácil, é menos pressão, ele é menos importante, ele é um jogo de rodada de estadual. Então acaba que eu concordo com o Malek. Eu acho que talvez diminuir seria. Mas é o que a gente falou, é um problema tão complexo que resolver ele seria mais complexo ainda. Mas exigiria vontade dos times, da CBF, dos jogadores, da torcida que teria que entender, porque talvez em alguma situação ia ter menos jogo, como o Malek falou. Pra ele tá ótimo, ele tá vendo o jogo pra caramba, ele gosta de futebol, né? Então, mas pro jogador, pro técnico, pro preparador físico, não é uma coisa positiva, não é algo bom. Acaba, como a gente falou, às vezes até prejudicando em qualidade de futebol que o time pode apresentar. Mas eu concordo que algo deveria ser feito, mas como eu falei, eu sou contra tirar o estadual, porque pra mim na temporada ele é extremamente importante para times que conseguem ganhar um título lá no final. O estadual ele sempre tem uma importância de ter, como a gente falou, ou encontrado um padrão tático com algum jogador, ou o time ideal. Sim, eu concordo com vocês dois. E você, Marcela, o que você pensa nessa questão de estadual e soluções pro calendário brasileiro? Olha, eu acho que... Eu divido muito o pensamento da Gi. Eu acho que extinguir o campeonato estadual é impensável e não deveria acontecer.
é muito de preparação dos times, muito de preparação dos atletas, inserir os atletas no modelo tático ideal, se descobrir mesmo o time para você levar como titular, como de mais alto nível, de melhor qualidade para o restante dos campeonatos que você disputa. Eu acho muito... Eu vi até o Milton Leite, se não me engano, nos links que você mandou, ele deixa muito clara a opinião dele de que ele não gosta do campeonato em pontos corridos e que talvez seria uma solução para diminuir o tempo, diminuir o desgaste de tantos campeonatos ao mesmo tempo. Enfim, eu não sei se eu compartilho, se eu concordo com ele ou se eu discordo. É uma análise profunda desse comentário dele, mas eu acredito que quando se trata do estadual, eu acho que é impensável não rolar um estadual. Acho que o estadual está tão bem inserido no campeonato, no brasileiro, né, de uma forma geral, que deixar de existir, eu acho que não passa pela cabeça de nenhum da CBF ou de nenhuma federação. Eu acho mesmo que a solução deveria ser outra. Não sei se em algum momento... É porque a gente fala assim, se o ano fosse mais longo, né, daria para espaçar melhor os jogos. Mas aí a gente vem de um ano que 2020 entrou em 2021, 2021 ficou pequeno e 2022 tem Copa do Mundo. Então fica difícil a gente espaçar esses jogos. Talvez em 2023 o espaçamento seja feito de uma melhor forma, mas a princípio é muito difícil. E a solução seria diminuir o número de jogos. Mas tirando o estadual, eu acho que não deveria acontecer. Então é isso, né? Aqui a gente conversou sobre o polêmico e longo Campeonato Brasileiro. Também trouxemos aí algumas discussões acerca dos estaduais. Queria lembrar vocês também aqui da questão da final, que a temporada ela se finaliza com a Copa do Mundo, né, que inicia aí a partir do dia 21 de novembro. Então, por isso, o calendário esse ano está ainda mais apertado. E agora, encerrando o nosso programa, eu gostaria de agradecer a presença de todos os comentaristas que estão aqui. Muito obrigada pela sua participação, Marcela. Muito obrigada, muito feliz de voltar para a rádio mais uma vez. Muito obrigada, Gi, muito obrigada, Balek, muito obrigada, Geisa. Acho que a discussão foi importante, a gente não sabia que ia render tanto, né? No final das contas, a gente sempre tem muito para falar e é muito bom ter esse espaço aqui para a gente discutir. Sim, vocês fizeram comentários de muita qualidade também, então acho que não tinha como ser diferente. Muito obrigado também, Gi, primeira vez que a gente faz aí um programa de rádio juntas, tirando a entrevista com o Felipe, então foi um prazer dividir esse momento com você. Eu agradeço estar mais uma vez aqui na rádio, já fiz muito, né? Tô monopolizando aqui, mas tá tudo bem. Faz parte. Agradecer você, agradecer a Marcela, ao Pedro e a todo mundo que escutou. É o que a gente falou, né? Acho que todo assunto, quando a gente vai falar de futebol brasileiro, ele acaba rendendo, porque o futebol brasileiro, ele é único, realmente. É uma coisa... Ele é exótico, né? É sensacional o quanto a gente consegue, às vezes, sobre um assunto que a gente acha que não vai render, falar durante muito tempo. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de ter falado com vocês. E é isso, até a próxima. E, inclusive... É o que você falou, né? Muito feliz de estar fazendo o primeiro com você. É muito bom dividir a bancada com você, sempre é muito bom. Então, ainda bem que a gente pôde fazer isso mais uma vez. É o Brasa, né? Não tem jeito. E, para finalizar, muito obrigada, Balek, pela sua presença aí, que foi... Nos últimos minutos aí, chegou para substituir. Muito obrigada. Fez comentários de muita qualidade aí, falando da MLS. Enfim, obrigada, Pedro Balek Laios. Muito obrigado, Geisa, Marcela, Giovana. Foi muito bom participar aqui. Me chamaram aos 45 do segundo tempo, mas eu vim aqui com o maior prazer de todos. Sempre bom participar aqui. Obrigado pela oportunidade do Arquibancada de me colocar aqui. E chegou também aos 45 do segundo tempo. Como sempre. Né? Aí, coloquem aí no Twitter. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um programa Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @arquibancadamac, no Twitter, @arquibancada_m,
no YouTube do Arquibancada MAC também, que lá a gente fala sobre tudo que rola no mundo do esporte. E de segunda a sexta, né, a partir das 6h30. E também todas as terças-feiras nós estamos aqui às 11h30 na Rádio Mackenzie. Muito obrigado e até a próxima.